Em Hilchot Noach, nas leis de Noach, nós temos passado por diversos temas desde o início do nosso curso, do início do módulo do nosso curso até hoje em dia. Hoje nós falaremos de uma lei, de uma das Shiva Mitzvot de Noach, que é uma das mais difíceis de serem cumpridas, se não a mais difícil de ser cumprida, que é as leis sobre roubo. As leis sobre roubo, dentro dos Bnei Noach, ela é praticamente parecida com as leis de roubo com o judaísmo. Porém, as leis de roubo dentro dos Bnei Noach, das Shiva Mitzvot Bnei Noach, elas são passíveis da pena de morte. É pena capital qualquer pessoa que venha descumprir as Shiva Mitzvot Bnei Noach. E tem que devolver o objeto roubado antes. Dentro do judaísmo, já não é assim. Dentro do judaísmo, a proibição ela só diz respeito a devolver o objeto às pessoas. Já para um Bnei Noach, a proibição de devolver um objeto, de roubar um objeto, ela não diz respeito somente ao ato de devolver. É uma questão monetária, mas sim é uma questão do ato de roubar. Para quem é Bnei Noach, a proibição está pelo ato de roubar. Para os judeus, para o judaísmo, a proibição está no valor monetário a ser roubado. Aparentemente, isso não é muito... É a mesma coisa, mas não é a mesma coisa. Por exemplo, um judeu, caso ele venha roubar algo que tenha um valor menor a 1 centavo, por exemplo, o quilo de ervilha é 20 centavos. Eu roubo uma ervilha. Uma ervilha não dava nada, não dá 1 centavo uma ervilha. Então, dentro do judaísmo, é um ato reprovável, mas não seria um ato proibitivo, não seria um ato que requeriria castigo. Por exemplo, a pessoa não ia ter chibocotadas, a pessoa seria obrigada a devolver o que ela pegou a ervilha, porque não vale nada. Dentro dos Bnei Noach, da pessoa que é um Bnei Noach, o ato de roubar uma ervilha como essa, menor do que uma prutada, do que um valor mínimo monetário, ele estaria sendo passível à pena de morte, além de ter que devolver a ervilha. Por quê? Porque aí está a diferença. Dentro do judaísmo, o problema é roubar algo monetário. E dentro da Shiva Mitzvot Bnei Noach está a proibição em o ato de roubar. E porque essa é uma das leis, das regras mais difíceis a serem cumpridas, porque no Brasil e no mundo as pessoas confundem muito o direito de propriedade. As pessoas entendem que tudo é seu. As pessoas vêm para essa terra, vêm para o mundo, e para elas, no seu conceito no seu conceito de vida, ela acha que tudo lhe pertence. Então, dentro da Shiva Mitzvot Bnei Noach, tudo que diz respeito a possuir algo que não é seu é proibido. O ser humano ele tem por si só, o Yetzer Hará tem por si só um desejo particular de possuir as coisas, de tentar agregar coisas, de trazer coisas para si só. Então, tudo que não nos pertence e que nós venhamos de uma maneira proibitiva, de uma maneira errada tomar posse, está enquadrada no ato de furtar, de roubar. Nós vamos discutir agora as halachot relacionadas a
roubar. Tanto homens quanto mulheres dos menor são relacionados nessa proibição, estão obrigados a não roubar. São uma pessoa é passível de pena capital, assim como qualquer transgressão de outro menor, roubando presencialmente, roubando na ausência do proprietário, roubando, colocando a vida de alguém em risco ou não. Também, a pessoa, dentro dos menor, que roubar qualquer coisa, seja ela objeto, seja ela vegetal, seja ela animal, qualquer coisa, essa pessoa é passível de punição. Em épocas de guerra, mesmo em épocas de guerra, um menor não pode furtar uma mulher. E por que é importante dizer isso? Porque na época em que haviam guerras, em épocas de batalha, era comum entre os homens o ato de roubar as mulheres, furtar as mulheres. Porém, dentro dos menor, isso é proibido. Acho que tem alguém com o microfone aberto, deixa eu ver se consigo. Reolens, tenta, por favor, dar um mute no teu microfone que eu não estou conseguindo. Por favor. Então, os menor, de igual maneira, também são proibidos iniciar uma guerra por motivo territorial. Então, por exemplo, um país que inicia guerra contra o país por motivo territorial, ele está descumprindo as leis de furto, de roubo e inúmeras outras, como assassinato e por aí vai. Tá ok? Porém, se é um território de ninguém, uma terra de ninguém, a pessoa pode adentrar e batalhar por esse território. Existe uma regra dentro das leis relacionadas ao furto, que as pessoas não levam em conta, principalmente hoje em dia na atualidade, que é o caso de um homem seduzir uma mulher para ter relações com essa mulher. Dentro das leis de Noah, isso é considerado furto. Uma pessoa que assim procede poderia ser apresentado dentro de um Beit Din, de Shel Mitzvot Bnei Noach, e aí ser condenado à pena capital. Ou seja, no Brasil, as pessoas que engravidam as moças e somem seriam enquadrados nesta característica de proibição. Tá ok? Porém, essa proibição somente se aplica aos homens, não às mulheres. Porque a Halakha, ela prevê que um homem pode seduzir uma mulher, mas uma mulher não pode seduzir e forçar um homem. Porque o homem tem a questão de que ele precisa também estar com intenção de fazer o ato. Se ele não tem intenção, então o ato não ocorre. A mulher já não. Ela tem o benefício da dúvida de que pode ser que ela não quisesse e ela foi forçada. Mesmo sendo solteira, se os dois são solteiros, o homem seduz a moça e não quer ter nada com ela, não quer ter casamento, não quer ter mais nada com ela, ele seduziu para ter relação, ou seja, ele furtou a honra da moça. Então ele poderia ser obrigado a ser levado a um Beit Din e apresentado como ladrão. E pagaria por isso. Dentro da sua mitzvot prenor, todas as punições são pena capital. Vale lembrar. Ok?
Shalom, Rabi. Shalom, pode perguntar. Não ia perguntar nada, não. Quem tem atrasado mesmo. Irmão, você vê. Ele ativa o áudio. Então, no caso de por exemplo, uma prostituta que venha seduzir um homem ou de qualquer relacionamento que venha a ter uma mulher, no caso de forçar um homem, ou ele ocorra, nunca o benefício da dúvida está do lado do homem. O benefício da dúvida sempre está do lado da mulher, em qualquer alahá que seja, relacionada à questão sexual. Então, por exemplo, no caso da prostituição, de uma mulher que seja prostituta, que tenha relação com o homem, todo o benefício da culpa está sobre o homem e não sobre a mulher, porque ela tem a possibilidade de ter sido forçada e ele não, com certeza. Também se enquadram nas leis de roubo, isso é muito sério para quem tem um negócio, o aumento abusivo de preços. Por exemplo, uma pessoa tem uma empresa que venda maçãs. E, em geral, as maçãs custam R$10 o quilo. E, de repente, ele comprou a maçã pelo mesmo preço e, do nada, subiu demais o preço da maçã porque acabou as maçãs. Ao invés de ele manter o preço que é o justo, que ele sempre paga, ele falou, não, agora eu vou me aproveitar das pessoas. E ele começa a cobrar 50, porque as pessoas até os 50 pagariam. Então, isso é considerado furto. Tá bem? Porque não é o preço comum. Todo mundo fala quanto que é um quilo de maçã? Uns R$5. Se é, entre aspas, uns R$5 o preço da maçã, então um aumento abusivo do preço, fora do comum, é considerado furto. Tá bem? Também é considerado furto o caso de pessoas que têm diversos pesos e medidas dentro de uma balança. Isso aparentemente, hoje ninguém trabalha mais com balança, todo mundo é muito correto, tudo é muito certo, até quem trabalha com peso, a balança é fixa e etc, etc, etc. Mas, vamos supor que a pessoa, ela seja, não sei, marceneiro, e chegou no fim do ano e todos os marceneiros estão folgados, e o preço para fazer uma porta no ano todo é R$200. E aí entrou o ladrão na casa da pessoa, quebrou a porta, e como todos os marceneiros estão parados, ele fala, não, agora eu vou cobrar mais caro. Ele vai e cobra R$500. Todo mundo sabe que o preço de uma porta não é 500, é 300 ou 200, seja lá como for. Então ele usou um peso diferente do que ele está acostumado a usar. Outro exemplo, a pessoa tem um carrinho de lanche e durante o ano todo ela cobra R$8 o x-salada dela. Chegou o carnaval, falou, agora eu vou lá na frente do carnaval, todo mundo vai estar morto de fome, vou chegar lá, vou cobrar R$15. Ou seja, ela está tendo um aumento abusivo de preço por conta da necessidade que as pessoas estão sentindo no momento. Todo mundo faz isso. Exatamente, então esse é o risco. Todo mundo faz isso, mas isso é um erro muito grave. Na época do Talmud, da época do sábio do Talmud, o lucro de uma pessoa era 20%, 23% mais ou menos. Não, desculpa, 18%. Era um sexto, era lucro das pessoas, 18% mais ou menos. Então, por exemplo, se eu compro uma garrafa por R$100, eu sei que um sexto dessa garrafa foi de lucro para o meu proprietário. O restante foi custo. Então, isso era mais ou menos na época do Talmud, um lucro justo, entendeu? Hoje nem tudo funciona mais dessa maneira. Praticamente, se uma pessoa não tem lá 1000% de juros de lucro em cima, não tá bom. A pessoa comprou um brinco do Xing Ling que ele pagou 20 centavos e vende por R$5.
comprou lá em São Paulo. A pessoa compra um negócio por R$ 1, vende por R$ 30. E assim é o capitalismo, assim é a vida. Porém, nós não devemos buscar enriquecer forçando as pessoas, forçando, porque isso é um peso diferente. É roubo, é furto. Tá bem? Edivaldo, se uma casa de praia é complicado essas questões de temporada, viu, Edivaldo? Complicadíssimo, complicadíssimo, porque tem o custo X, tem o valor X, e correto seria o valor X para o tempo todo, entendeu? É um único peso, uma medida só, entende? E por que as leis de furto e as leis de roubo são tão sérias? Porque, exatamente, Itzhak, por isso que eu falo que é complexa. Porque se você deixar um preço muito baixo, tudo é relativo ao mercado. Se é sabido que o valor de tal coisa custa X em tal época do ano, o valor é X. Então, por exemplo, uma pessoa que venda morangos, ela vai ter que dispor de um custo maior para produzir morango numa época que não é a de morango, do que quando é a época de morango. Ou seja, na época que não é de morango, é sabido que no mercado o morango dela vai ser mais caro, porque ela dispôs de mais recursos, etc, etc, etc. Já no fim do ano, na época de morango, não. Todos sabem que o preço de morango é X. Então, se é sabido que o preço é assim, é tolerável, é aceitável. Agora, quando você chega e fala, mas está muito caro isso, não é assim. Talvez é um abuso. Isso seria, tudo que seria considerado abuso fora de temporada ou fora de mercado, seria considerado roubo. Nem sempre, Muculo, nem sempre a lei seria pela oferta e da procura. Por quê? Porque, veja só, deixa eu pegar um exemplo que eu citei aqui já. Aconteceu uma época no Brasil, então, o que aconteceu é o seguinte, eu e um amigo meu, a gente discutiu sobre isso, ele não é judeu, mas discutimos sobre isso. Um celular custava, por exemplo, R$ 50, por exemplo, $50 custava o celular. E o lojista foi lá e comprou o celular por $50, em reais. Ou seja, ele pagou R$ 500, um exemplo, tá? De repente, o dólar subiu muito, ou baixou muito. Essa baixa do dólar, essa alta do dólar, fez com que o lojista precisasse aumentar o celular. Ele incutiu um valor no celular que de verdade ele não tinha pego. Ainda não isso não é oferta e procura, né? Mas também está errado, porque o lucro dele tem que ser mediante ao custo. A oferta e procura muita gente procura o morango. Então, por exemplo, oferta e procura. Vamos supor que o teu morango custe R$ 10 o quilo. R$ 10 o quilo. E é o preço naguilo, é o preço comum. E, de repente, vem uma caravana de pessoas visitar sei lá, o museu que está do lado da tua loja. Oferta e procura muita gente vai vir comprar teu morango hoje. Muita. E você sabe que você vai vender tudo. Continuando com os R$ 10 o quilo ou colocando R$ 50 o quilo, você sabe que vai vender tudo. O que é o correto nesse caso, pela oferta e pela procura? Se eu sou judeu, é manter o preço. O errado seria eu aumentar o preço.
Entendeu a diferença, Muculo? Então, Boas, isso já seria errado, porque a água, na verdade, ela manteve o mesmo preço. Ela manteve o preço. O que aconteceu é, as pessoas sabiam que iam vender, não mudou o preço na produtora de água. As pessoas sabiam que se cobrasse 10 ou cobrasse 30, as pessoas estão com sede. E elas iam comprar. Entendeu? É exatamente, Mucuro. Correto é sempre ter o custo e ter o lucro que se fazer. Eu tenho que ter uma margem de lucro de 20%, de 30%, 50%. Entendeu? Algo que seja aceitável no mercado. Então, a questão da água, Boas, eu considero como furto. É furto porque você está usufruindo de uma condição sazonal e para ter um lucro muito maior do que você teria. Compreendeu? Um Benoah que tenha violado o mandamento de furto não é um Benoah, não é obrigado a devolver o objeto. O judeu é obrigado a devolver o objeto. O Benoah não é obrigado, mas apesar de não ser obrigado, assim se faz. Ele é forçado a devolver antes de que seja cumprida a pena. Por que se faz isso? Porque o objetivo da lei não é o castigo, e sim a retratação da correção. Que a pessoa se retrate. Como nós dissemos, para um Benor, todas as suas transgressões são consideradas pena capital. Então, todas as transgressões da Shem Mitzvot Benor são pena de morte. Não tem, devolve lá o que você roubou. Não, ele roubou, ele é forçado a devolver o objeto, e ainda assim, ele é levado e executado a pena de morte. Bem, então, mesmo assim, ele é obrigado a devolver para que se tenha a ideia de que isso está sendo feito por reparação, por uma retratação de suas transgressões. Uma pessoa que furta e não é julgada, ela é punida pela divina providência. O que, por exemplo, um exemplo disso? 2 assassinos. Um intencional e um por acaso. Assassinaram e não foram vistos. Então, o assassino que assassinou por acaso e o assassino que assassinou intencional têm em mente de que vão se ver livres. Como a divina providência executa o juízo sobre eles, em um determinado momento, estão dirigindo de carro pela rodovia e um vai trombar no outro, um bêbado e o outro correto na rua. O bêbado matou o que estava correto na rua e ele ficou vivo. Ou seja, agora ele vai ser julgado por uma displicência de assassinato e o outro que assassinou intencional foi julgado a pena de morte. Então, a divina providência, o que ela faz? Ela casa a vida das pessoas para fazer com que cada um pague suas transgressões e que fique todo mundo zerado em dívidas com a Kadosh Baruch Hu. As leis sobre cobiça também são incutidas nas leis contra roubo, nas regras de proibição de furto. Porque o furto ele inicia-se a partir da cobiça, do desejo.
Ou seja, os Benor, assim como são ordenados a não roubar, também são responsabilizados pelo impulso ao roubo, pelo desejo ao roubo, pela cobiça ao roubo. Ou seja, uma pessoa que ela tenha inveja, que ela cobice algo, ela já quase cometeu a transgressão. Só falta ela executar. Ou seja, também se enquadram, no caso de furto, pela cobiça, uma pessoa que, por exemplo, força outra a vender uma casa que ela não queria vender. Ah, eu quero comprar esse teu carro. E a pessoa não quer, e a pessoa, por força, ela se deixa vender. Ou seja, ela foi coibida a vender. Mesma coisa uma pessoa que fala, ah, eu quero casar com a mulher daquele cara, e começa a colocar briga, a criar situações para fazer com que eles se separem, para que aí ele possa casar com ela. Tudo isso faz parte das proibições de furto e de roubo. Nós devemos ter consciência e a certeza de que tudo que nos é dado durante o ano, todos os nossos méritos e todos os nossos benefícios e todos os nossos lucros, todo o nosso salário, nosso ganha-pão, são determinados em Rosh Hashanah. E devemos confiar em Akadosh Baruch Hu plenamente. Por isso que é tão severa a proibição e a condenação sobre o furto. Uma pessoa que ela passa a furtar, uma pessoa que ela passa a roubar, ela não declara, ela não mantém a fé no Criador, porque ela tenta, por força, por coação, receber a mais do que o que ela acha que ela deve, ou ela acha que ela deve a mais do que a Kadosh Baruch Hu concede a ela. Também estão incutidas nas leis de furto entrar em uma propriedade na qual não lhe pertence. Então, vamos supor, a porta de uma pessoa está aberta e você entra sem a permissão da pessoa. Isso é considerado furto. A invasão de território é considerado furto em todas as maneiras. Então, se é sem terra, se é ladrão, seja o que for, entrou em um território, ainda que seja para pegar ou para requerer algo que seja seu, você não pode entrar. Você não pode entrar na casa de uma pessoa e remover um objeto que, ainda que seja seu, está na casa de uma pessoa. Então, Yohanan, veja só. O problema não é a porcentagem do lucro, mas é o custo diante da sociedade, entendeu? Então, por exemplo, tem coisa que você tem que pôr um lucro maior, que você vai vender menos. Então, por exemplo, eu tenho uma loja de gelo no Himalaia. Então, eu vou ter que colocar um preço muito alto. Vou ter que pensar, não, quem vai comprar gelo no Himalaia? Mas meu gelo é um gelo X. Então, eu vou colocar um valor mais alto, que seja o valor de mercado, praticado por todo o mercado. A pessoa que comprar vai comprar e vai saber que está pagando mais alto, porque é o valor de mercado. E assim eu consigo me manter. E assim todos os vendedores de gelo de Himalaia também fazem. Então, é um valor praticado no mercado. Agora, o que não pode, por exemplo, a Coca-Cola de latinha em todos os lugares ser R$5 e na tua loja ser R$25. Entendeu? A não ser que tenha um motivo muito sério que justifique isso. Por exemplo, o valor do aluguel do teu imóvel. Se você está alugando um local que o valor do imóvel é mais caro, então
ou o local de localização é muito mais caro, aí tudo bem. O que não pode é, como a gente falou ali acima, a água em todo lugar é 300, não mudou nada na situação da pessoa, a única coisa que mudou é um pouco mais de pessoas vão comprar. Então, ou são forçadas a comprar. Como as pessoas são forçadas a comprar, ela subiu o preço. Os menores são julgados em Yom Kippur. Nem todos os julgamentos, meus amigos, são em Yom Kippur. Existem diversos tipos de julgamento que são ocorridos em determinadas épocas do ano. Então, existem julgamentos que são efetuados todos os dias. Então, julgamentos pequenos são julgados todos os dias. Julgamentos um pouco mais complexos, mais severos, a Hashem deixa para julgar no fim da semana, ao estar findando a semana, de Hamishi para Shishi. Outros julgamentos que a Hashem necessita de mais, dá tempo para você se fazer sua techuvá, para se arrepender, ou são de um peso muito maior. São julgados no fim de cada mês. E aí julgamentos terríveis, que aí são prorrogados, porque as pessoas tenham mais tempo de se arrepender, são julgados em Yom Kippur. Então, todas as pessoas do mundo inteiro têm seus dias julgados, têm suas vidas avaliadas, suas condições estudadas e o julgamento decretado em Rosh Hashanah e Yom Kippur, tá bem? Então, em Rosh Hashanah inicia o julgamento e Yom Kippur termina o julgamento. Então, por exemplo, ainda falando de marcos territoriais, é errado ou proibido mover o limite de uma cerca de um local a outro local. É errado, por exemplo, você deixar... Você tem uma árvore plantada no teu território, no teu terreno. Aí os galhos dela passam para a casa do teu vizinho, você vai sujar a casa do teu vizinho. Isso é errado, seja para judeu, seja para um não judeu. Então você está fazendo uma invasão de território. Tá bom? Ou a pessoa que fala assim, saiu aqui esses lotes, tem que construir um muro do meu lado da marca. Não, vou construir em cima da marca ou vou construir do lado de lá da marca, para deixar o meu terreno todo maior. Então isso é roubo, isso é furto também. Tá bem? E uma coisa disseram em alguns tipos de furto, que existem tipos de furto que você fez e pronto, uma ação e está pronto. Existem outros tipos de furto, não só em furto, em todas as mitzvot, que a proibição ela é constante. Esses são terríveis, porque você transgride a todo instante. Como se transgride a todo instante? Uma pessoa que furte uma amora, ela furtou uma amora e pronto, acabou. Ela cometeu esse furto de amora e vai ser julgada por um furto de amora. Mas uma pessoa que, por exemplo, mova uma marca de território, uma pessoa que furte uma coisa nesse sentido, todos os instantes da sua vida são transgressão. Todos, ela está carregando, a cada instante, a cada respiração que ela dá, ela respira em transgressão. Porque ela ela moveu o marco do terreno dela, então ela roubou. Se não é um roubo que aconteceu uma vez, é um roubo que continua e continua acontecendo. Todo segundo. Então isso é seríssimo. Marcos assim, falhas assim, erros assim, são muito complexos e devem ter muita atenção. Tá bem? Outra invasão de território por exemplo, ainda falando da questão comercial, uma pessoa tem uma loja tem um bairro pequeno, uma pessoa fez uma mercearia que vende legumes, uma quitanda, e todo mundo do bairro passou a comprar na quitanda do seu Manuel. E aí você fala assim, o seu Manuel está se dando bem vendendo maçã aqui. Claro, só tem ele aqui vendendo maçã no bairro. Eu vou colocar uma loja na frente da dele, porque aí eu vou pôr o preço mais baixo que o dele. Por que as pessoas vão vir roubar, vai vir comprar dele? Ao invés de comprar dele, vai ver que a minha maçã está mais barata, 20 centavos mais barata, vai vir comprar comigo. Isso é evasão de território e é furto. Porque você invadiu o território da pessoa. Você usurpou uma coisa que era dessa pessoa. Essa pessoa, ela, além de furtar, de toda essa questão do furto, ela ainda também compromete a própria fonte de renda do seu próximo.
Falando de fontes de renda, dentro das leis de furto também se encontra a proibição de segurar o pagamento de um funcionário no dia seguinte. Se a pessoa trabalhou por jornada ou por mês, seja como for, e você combinou com ela, dia 5 eu te pago, e dia 5 você está um pouco corrido, fala, estou corrido aqui, não preciso, não vou no banco agora, vou amanhã no banco, ele que espera até amanhã, que é um dia a mais para ele. Esse um dia a mais para ele pode ser o leite dos filhos que acabou, pode ser a comida que acabou, pode ser o aluguel que estava em dívida e estava esperando chegar o salário para pagar. Então, isso é um furto terrível. É uma lei deoraita, não reter o salário do jornaleiro que trabalha por jornada até o dia seguinte. Então, é furto reter o salário de alguém. Emanuel, é o que nós estamos falando. Não só, não é aí nessa questão da pessoa que tem uma quitanda e outra abre a quitanda na frente, não é somente questão de valor, mas também evasão de fronteiras. Você está entrando na fronteira em um território que você sabe que é do teu próximo, que você sabe que é da pessoa esse território de venda. Abre do outro lado do bairro, abre em outro lugar, não próximo, não para tentar usufruir de uma fama que aquela pessoa já teve, de algo que aquela pessoa já teve. Herbert, infelizmente, se você contratou uma pessoa por período, a culpa você contratou uma pessoa por período. Se você não tem dinheiro em mãos, a culpa é sua. Entendeu? Então, é o que nós falamos, até mesmo de um escravo, por exemplo. Se você tem um escravo, você tem um prato de comida. Não é você que tem que comer, é o escravo que tem que comer, porque ele depende de você. Se você não conseguiu pagar o salário do escravo, não conseguiu comprar comida do escravo, é teu o problema, não o escravo. Se você tem um patrão desonesto e ele te obriga a fazer coisas desonestas, se ele te obriga a fazer coisas desonestas ou o teu trabalho envolve coisas desonestas, você não pode fazer. Agora, se você, por exemplo, trabalha na fazenda do teu patrão e você é obrigado, você cuida das vacas do teu patrão, e você sabe que no negócio dele lá, ele é desonesto porque ele faz isso, aquilo, outro de errado, você não tem nada a ver com ele, né? Até porque, se nós fôssemos trabalhar somente para justos, estaríamos todos desempregados hoje em dia e ninguém mais faria nada. Não há um justo sequer, né? Também uma pessoa que toma dinheiro emprestado de outro entra no mesmo caso. Você tomou emprestado e disse, no dia X eu te pago. Se você não pagar nesse dia X, também é considerado furto. Então, Youssef, a concorrência inibe altos preços. Então, por que você vai colocar uma... A questão é a seguinte, não é você criar uma nova loja. Você pode abrir uma nova loja, não na frente do teu companheiro, porque você está utilizando dos benefícios que ele já conseguiu. Ele que fez o nome do bairro, ele que conseguiu fazer que as pessoas tivessem o hábito de comprar ali todo dia, entendeu? Ele começou. Então, quando você abrir uma loja na frente, a pessoa está furtando. A pessoa roubou seus clientes, roubou sua fama, roubou o seu ganha-pão, entendeu? Então é errado, isso é errado, terrível. Tudo bem? A pessoa não tem... Tá errado. Isso, segundo a Shomitsot Brenor, estaria errado. Essa pessoa poderia não ser levada a julgamento por um caso como esse, porém, o julgamento dos homens, ele é fácil quando vem um julgamento divino, esse que é o difícil, né? Então, também,
relacionado a trabalhadores. Quando você tem um trabalhador e ele trabalha na sua padaria, você tem uma padaria e tem um funcionário. Esse funcionário tem por direito comer enquanto trabalha. Então, se ele está fazendo pão, ele tem direito de comer pão, seja 1, seja 5, seja 10. Ele tem direito de comer esse pão. Porém, ele não tem direito de levar esse pão para casa. Então, você trabalha numa loja de maçãs. E teu patrão deixa, sei não, pode, à vontade, você pode comer 50 maçãs no dia. E se você levar 2 para casa, 1 para casa, é furto. Bem? Mesmo que haja amizade entre o patrão e funcionário, haja um relacionamento de amizade, amistosidade, o ato de levar consigo sem a permissão é furto. E ainda relacionados aos temas de trabalho, a última das regras com a qual vem registradas aqui hoje é qualquer pessoa que roube qualquer quantia, uma ervilha que seja, uma cabeça de alfinete, um palito de dente, considerado furto. Felizmente, não é pro caso dos Brennor, não é uma questão quantidade, tamanho ou tamanho monetário, é uma questão de simplesmente ele roubou, pega ele e leva para a punição. Tá bem? Alguém tem mais perguntas relacionadas a essas regras de roubo, de furto? A verdade é que as leis de negócio, elas são complicadíssimas. Uma pessoa, para ficar perita em leis de negócios, leva quase 7 anos de estudo. Não é fácil. Pois é, celebrando as leis de furto e de roubo, porque eu deixei para hoje, para celebrar que o juiz Sérgio Moro está lá. Nesse mesmo instante deve estar lá, feliz da vida com o Lula. Então, o Lula já saiu de lá, o miserável. Já tá palestrando aqui no centro de Curitiba, dizendo que não é culpado de nada. Pois é, em celebração a isso, nós fizemos nosso FIUR hoje. Pois é, Youssef, olha só, se você... Já vamos, Milton, só um momentinho. Você roubou o tempo da pessoa. Então, pense bem, tempo é dinheiro? Se você usufrui do tempo de uma pessoa, se você não tem culpa, né? Se você atrasou por uma questão, estourou o carro o pneu do carro, ou aconteceu algo assim, tudo bem. Agora, se você atrasa por desrespeito à pessoa, não, ele espera um pouco, isso é furto. A pessoa poderia estar ganhando dinheiro com isso, e hoje em dia tempo é dinheiro. Todo mundo sabe que é assim. Hoje em dia que não tem mais o horário do trabalho. A gente trabalha 24 horas por dia. Então é furto. Tá bom? Milton, quer fazer pergunta? Pode fazer. Eu vou usar aqui o microfone, porque é uma coisa meio complicada, assim, um assunto meio longo, né? Tá. Se tiver uma árvore dentro, uma árvore frutífera, né? E os galhos delas estiverem para fora da propriedade, os galhos estão na rua. Você pode pegar? Pode pegar. Não é roubo. Só que se você pegar um que está para dentro da propriedade da mesma árvore, aí é roubo. Tem a distância exata, se eu não me engano, é um punho, tá bem? E se eu não me engano, a distância exata. Então, se a árvore tem a grade, e se eu não me engano, é um tefar. Tefar é um punho assim, colocado 8 centímetros, aproximadamente. Passou dos 8 centímetros, você pode pegar. Tá bem? Muito obrigado, Rafa. Então, olha só, Edvaldo. O meu trabalho tem um restaurante que sempre serve doces e frutas como sobremesa. Se eu pegar a parte que me pertence e que deixei para comer mais tarde, eu trazer para casa, é roubo.
Então, veja só, tem uma diferença. Você tem o seu maná, a sua porção diária. Então, seu patrão, todos os dias, te dá um prato de comida, uma sobremesa e um docinho. Isso é sua maná, sua porção. Dessa sua porção, você pode fazer o que você quiser. Não é dessa porção que nós estamos falando. Tá bem? É outro caso. No teu restaurante, você está trabalhando. Tá bem? Então, você está lá preparando arroz. Preparando arroz, não, preparando, sei lá, uma macarronada. Você pode provar desse macarrão. Não é roubo, porque se trabalha com isso. Feito o macarrão, você fala, ficou gostoso, estou com um pouco de fome, você pode comer desse macarrão. Ou de qualquer outra coisa. Mas, se esse macarrão não faz parte do seu maná, da sua porção, você reserva dele para levar para sua casa, aí é roubo. Compreendeu a diferença? Ficou clara essa diferença? Então, uma coisa é a sua porção, outra coisa é a liberdade que a Allahá te dá de usufruir de uma coisa enquanto você trabalha. Nossa, estou com uma alergia aqui hoje. Entendido? Muito bom. Fui convidado por um proprietário de uma chácara para visitá-lo. Entro no quintal junto com o proprietário, sem pedi-lo, peço uma fruta. Isso é considerado roubo? Sim, é considerado roubo. Você deve falar, eu posso pegar uma fruta das suas? Aí ele vai falar, claro, pode pegar, nem precisa pedir. Então, aí você pode pegar. Se você pegar sem informá-lo antes, sem comunicá-lo, mesmo que seja na sua presença, é furto. Então, vocês veem, é uma questão seríssima, porque as pessoas não têm muito essa noção de propriedade hoje em dia. Muito sério, muito sério. Então, como nós vimos, imaginem vocês sendo julgado por uma coisa que a pena é pena capital. Se você for julgado por uma pena capital, se você não for julgado pelas mãos dos homens, vai ser julgado pela divina providência. Aí é que é o difícil. Então, às vezes, a pessoa se dá mal na sua vida, a pessoa não consegue prosperar no trabalho, a pessoa não consegue se dar bem nisso ou se dar bem naquilo, e não entende, fala, mas eu faço tudo direitinho. Por isso, nossos sábios examinam as minúcias da sua vida, as minúcias, as coisas pequenininhas. Porque as grandes, elas são fáceis. Tu não fala, eu não roubo, eu não mato, mas se não rouba, eu não mata, como? Às vezes, você está matando e está roubando 10 vezes, 1000 vezes por dia e não está sabendo. Mesmo se fosse judeu ou vadia, um político seria pena de morte. Tá bem? Sendo judeu ou não. Porque se um judeu roubar, por exemplo, 1 centavo no Brasil, ele já não seria pena de morte. Na verdade, ele seria obrigado a devolver. Tá bom? Se ele causou a morte de alguém por esse furto, sim. Mas no caso, não nos judeus, sim, seriam pena de morte. Yosef é considerado roubo. Uma pessoa que rouba o Wi-Fi do vizinho é considerado roubo, para que vocês saibam bem. Porque, afinal de contas, ele está pagando. É um furto isso, roubar Wi-Fi. Se a Wi-Fi é grátis, tudo bem. Se não é grátis, você fala, deixa eu descobrir a Wi-Fi do vizinho aqui, ficou tentando descobrir. É furto, tá bom? Se já é gratuito, tudo bem. Não é gratuito, é furto, tá bom? Aqui em Minas, geralmente, pelas beiras das estradas, se vê muitos pés de frutas, mangas, etc. É proibido apanhar se você está viajando
isso pela lei divina, isso é uma lei para Eretz Israel, mas imagino eu que vale para todo mundo, né? Que você está viajando, está com fome. Você viu, vou parar aqui que eu quero comer uma manga. Entra no pomar, come uma manga, ou pega 2, 3 mangas com a mão e sai para comer, para matar a fome. Não imagino que seja roubo, tá bem? Pela fome. Mas você entrar com um saco e tentar apanhar descabidamente, sim, seria furto declarado, tá bem? Mas ainda assim é furto. Essa é uma lei que é complexa. Eu não saberia, eu não vou te dar certeza sobre essa resposta, tá bem? Tá bem, Edivaldo? Imagino que seja assim. Melhor não pegar, exatamente, melhor não pegar. Porém, se é em um lugar público, aí não tem problema nenhum, pode pegar. Tá? Por quê? Porque dentro do judaísmo, se for um judeu para outro judeu, isso é livre, entendeu? É livre, porque é a nossa lei. Agora, eu não sei a minúcia dessa lei para um não judeu. Tá ok? Receptação de material roubado. Você é culpado de tabela. Tá bem? Se, se você foi enganado, é uma coisa. Se você omitiu de perguntar porque você tinha desconfiança já que fosse, aí você é culpado igual. Se você souber, aí sim é culpado igual. É receptação de material roubado, é roubo, é furto, de igual maneira. Se a pessoa estacionar o carro em uma via pública. A pessoa estaciona o carro em uma via pública e depois, na hora de que ela vai embora, aparece uma flanelinha. Como ela deve proceder? Eu passo em cima. É via pública, não tem que ninguém é dono do lugar, entendeu? Não tem que pagar. Então, Edivaldo, é assim, se a pessoa sabe, ela é culpada. Se ela não sabe porque foi enganada, ela é isenta de culpa. Se ela deixou de perguntar porque ela desconfiava que fosse roubado, aí ela é culpada. Ela é parcialmente culpada, né? Porque ela tinha desconfiança já. Então, isso quem julga não é o tribunal terrestre, é o tribunal celeste. Então, vimos hoje que as leis de furto, elas são seríssimas, devem ser muito bem estudadas, são complexas, porque são muito complexas, mais complexas ainda, os Bnei Noach, porque a Alahá, para um Noahide, ela não é tão estudada, não é tão esmiuçada quanto é para o judeu. Pela própria ausência de gerações que não estudaram, faz quase 3.500 anos que as pessoas não
não evoluíram a Alahá para Sheva Mitzvot Bnei Noach. Agora que passou a se iniciar o estudo, agora que passou a se desmembrar o conhecimento da Sheva Mitzvot Bnei Noach, que as pessoas passaram agora a estudar um pouco mais, e se tem estudo, tem material. Compreendem? Então, basicamente, as leis de Bnei Noach são sérias, porém, as pessoas não estudaram elas muito bem. Bom, o nosso shur vai ficando por aqui. Amanhã teremos shur com o Rav Alexander, nos mesmos horários, às 7h30. Tá ok?